Moldagem científica por injeção. Você já ouviu falar dessa metodologia? E como será que ela nos ajuda a determinar a velocidade de injeção ideal para o nosso processo? Vamos descobrir nesse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito interessante. Vamos pegar um pedacinho bem pequenininho de uma metodologia chamada moldagem científica por injeção e extrair o que ela nos ensina a respeito de como determinar a velocidade de injeção ideal para deixar o nosso processo mais eficiente, as nossas peças com mais qualidade, tá certo? Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Alguns recados muito importantes antes de entrar nesse conteúdo. Se você chegou aqui no meu canal por causa desse vídeo e ainda não é inscrito, não é inscrita, já garante a sua participação clicando no botão que está aqui embaixo e acione o sininho para ser avisada sempre que um novo vídeo for publicado aqui no canal. Já aproveita e deixa a sua curtida para que esse vídeo ganhe relevância e atinja cada vez mais pessoas que se interessem pelo tema e faz a sua parte. Compartilha com todo mundo que possa se interessar pelo tema de polímeros, profissionais da indústria de moldagem, profissionais da indústria de projetos, profissionais da indústria de matérias-primas, pesquisadores, alunos, professores da academia, profissionais da indústria que utilizam peças plásticas, enfim, todo mundo que possa se interessar pelo tema de polímeros. Aproveita e compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas. Fique atento a todos os links que estão na descrição desse vídeo, porque tem link para cursos online, link para e-books, enfim, uma série de recursos para você continuar aprendendo. E na verdade, o conteúdo que eu vou trazer para você aqui agora é uma aula de amostra que eu vou dar para você agora aqui no YouTube do meu curso Introdução à Moldagem por Injeção, exatamente a aula onde eu trato a respeito da determinação da velocidade de injeção. E nessa aula eu utilizo um conceito, um extrato da moldagem científica por injeção, que é uma metodologia desenvolvida nos Estados Unidos já há bastante tempo, que o maior divulgador e co-criador dessa metodologia foi o John Boselli. Então, se você pesquisar por ele, você vai encontrar muita informação bastante interessante na internet. Aqui no Brasil nós temos dois grandes especialistas em moldagem científica por injeção, que é o Wilson e o Gilberto da Pensei Nisso, meus dois grandes amigos. Os links para os canais deles estão aqui na descrição também, se você quiser pesquisar um pouquinho mais, tá? E eu peguei essa metodologia e tirei uma pequena parte dela para explicar como que a gente pode determinar e regular na nossa máquina a velocidade de injeção ideal. Tá certo? Então, fica agora com essa parte da minha aula, é um pedaço da minha aula. Se você gostar e quiser se aprofundar mais, o link para se inscrever no curso está aqui na descrição desse vídeo, tá? Mas agora, fica com esse trecho da minha aula que conta para você como determinar a velocidade de injeção ideal, e depois a gente vai bater mais um papo. Até lá! Muito bem, dando continuidade então aqui a essa sequência de aulas onde a gente está falando a respeito da fase do processo ou do ciclo de injeção em que a rosca está realizando o movimento de avanço, né, para gerar a pressão de injeção, gerar o fenômeno do fluxo. A gente viu que é uma fase controlada pela velocidade. A velocidade que você insere no controlador da máquina é o que vai governar essa fase, que o tempo de injeção ele se divide em tempo real e tempo ajustado, e o tempo real é uma consequência dessa velocidade, o tempo ajustado é um limite. A pressão, mesma coisa, pressão real é uma consequência e a pressão ajustada é um limite, tá? E a gente explicou tudo aqui por quê. Agora vamos lá, como é que a gente determina então a velocidade de injeção real, tá? Ou a velocidade de injeção ideal para o nosso processo de injeção? Qual que é a velocidade que você vai inserir no painel da sua máquina para uma determinada peça? Você tem aí um molde na sua mão, você precisa regular esse pequeno parâmetro, essa pequena fase do seu processo, né? Qual que é a velocidade de injeção, que é o primeiro parâmetro que você precisa colocar lá? Qual que é o valor que você vai colocar? E para isso, de novo, a minha filosofia é sempre injetar rápido.
tá? Injetar rápido, o mais rápido possível, por vários motivos. Para que o material não perca temperatura ao entrar na cavidade do molde e mantenha a uniformidade, para que a gente possa ter uma peça de melhor qualidade, para que a gente possa formar linhas de emenda com um bom aspecto superficial. Enfim, tem vários motivos pelos quais eu posso justificar injetar rápido. Mas um deles, um dos principais, está nesse gráfico que você está vendo aqui agora. O que é esse gráfico? Tá, e esse gráfico ele é baseado numa filosofia chamada moldagem científica, né, ou moldagem científica por injeção, tá, que não vai ser tema desse curso, é um curso introdutório, mas ainda pode aparecer esse tema aqui num outro curso mais avançado. Tá? Esse gráfico ele relaciona a viscosidade relativa do material, tá? Ou seja, é uma característica do material que é basicamente a facilidade ou a dificuldade que esse material tem para fluir. Quanto maior a viscosidade do material, mais difícil esse material é para fluir. Então ele vai se assemelhar a um óleo muito grosso, um mel muito grosso, tá? Com uma viscosidade elevada. Uma viscosidade mais baixa significa um material mais fácil de injetar, um material que se assemelha aí à água, por exemplo, que flui muito facilmente. Tá? Essa viscosidade relativa, a gente pode, obviamente, medir no material, mas através de alguns parâmetros de processo a gente consegue estimar essa viscosidade. E uma forma de estimar essa viscosidade é através da pressão de injeção real, a pressão de injeção real multiplicado pelo tempo de injeção real. Tá? Então, se eu pegar a pressão de injeção que foi necessária, a pressão máxima de injeção necessária para preencher o material na cavidade do meu molde, então você vai monitorar a pressão real do seu material, né? Não a pressão que você ajustou, a pressão real. Você monitora a pressão real. Qual que é o valor máximo que ela atinge quando você injeta o material na cavidade do seu molde em ciclo normal, né? Com um material trabalhando. Você vai pegar essa pressão máxima e vai multiplicar pelo tempo de injeção real, ou seja, quanto tempo levou para a máquina realizar o movimento de avanço da rosca. Multiplicando um pelo outro, você vai ter a viscosidade relativa do material. E a gente vai relacionar essa viscosidade relativa com a taxa de cisalhamento, que, ao contrário daquela fórmula super complexa que a gente viu aqui atrás, né, taxa de cisalhamento, eu não vou usar essa fórmula aqui. Eu vou usar uma aproximação bastante boa, que vai ser 1 dividido pelo tempo de injeção real. Então você vai pegar o número 1 e vai dividir pelo tempo de injeção real, aquele tempo que levou real para a rosca realizar o movimento de avanço, desde aqui de trás até o ponto de comutação que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, relacionando essas duas coisas, eu vou traçar essa curva, ou seja, estabelecendo diferentes velocidades de injeção, eu vou ter diferentes tempos reais de injeção, porque o tempo real de injeção é uma consequência dessa velocidade. Eu vou ter diferentes pressões reais de injeção, porque a pressão também é uma consequência dessa velocidade, tá? E à medida que eu vou, então, estabelecendo diferentes velocidades de injeção, eu vou conseguindo calcular esses valores e plotar esse gráfico aqui. E o que você percebe é o seguinte: a viscosidade do material, ela também é dependente da velocidade de injeção. Na verdade, ela é dependente do cisalhamento. A viscosidade do material, ela é dependente do cisalhamento. Quanto maior a taxa de cisalhamento, menor a viscosidade do material. Mas a gente já viu que para a taxa de cisalhamento ser maior, é a velocidade que manda. Quanto maior a velocidade, maior a taxa de cisalhamento. Então, a gente consegue relacionar diretamente a viscosidade à velocidade da máquina, tá? E o que a gente percebe é que, apesar da viscosidade variar com a taxa de cisalhamento, com a velocidade de avanço da rosca, ela não varia uniformemente. Se você perceber, para baixas velocidades, e aqui eu estou só representando, não estou com números aqui, eu só quero que você entenda o conceito, tá? Para baixas velocidades de avanço da rosca na pequena fase de injeção, na fase do ciclo do processo que a rosca realiza esse avanço, para baixas velocidades de avanço da rosca, eu tenho uma viscosidade
que varia bastante, ela é alta e varia bastante. Pequenas variações de velocidade nessa faixa, né, com velocidades relativamente baixas, geram uma variação de viscosidade muito grande no material. E isso pode fazer com que a gente tenha, primeiro, maior dificuldade então de preencher a nossa cavidade, porque a viscosidade do material vai ser maior, então eu vou precisar de mais tempo de injeção. Para manter essa velocidade, eu vou precisar de maiores pressões de injeção, tá? E, obviamente, eu posso ter uma variação ciclo a ciclo, processo a processo, de lote de material diferente para lote de material diferente, muito maior, porque pequenas variações de velocidade geram grandes variações na viscosidade do material. É muito comum você trabalhar com velocidades baixas de injeção e você tem ora um ciclo que preenche adequadamente a cavidade, ora um ciclo que falta um pouquinho, ora um ciclo que vai dar uma rebarba. Por quê? Porque velocidades baixas podem levar a grandes variações de viscosidade. Lembrando que a gente tem uma outra variável que não está ligada ao processo, que é o material plástico, e que vai ter a sua viscosidade variando também em função do lote de material, em função, dentro do mesmo lote de material, em função de como ele foi produzido, né? Então, a gente aqui, trabalhar nessa região aqui, pode trazer uma dificuldade de repetibilidade para o seu processo muito grande. Por esse motivo, trabalhar com velocidades mais altas, veja o que acontece. Mesmo variando bastante a velocidade de injeção, a viscosidade ela praticamente não varia muito. Você vê que a linha aqui ela está praticamente horizontal, o que significa que ela não varia muito, mesmo variando bastante a velocidade de injeção. Então, legal, aqui chegamos ao ponto. Precisamos injetar rápido. Quão rápido nós vamos injetar? A partir desse ponto aqui, você vê que a variação de viscosidade ela já é pequena. Tá? A partir desse ponto, alguns processistas falaram, a partir desse ponto aqui, a velocidade que você quiser escolher, eu normalmente usaria essa daqui, que é a velocidade mais... a primeira velocidade em que não há mais variação. Outros falam, não, eu preciso injetar aqui o mais rápido possível, porque além de ter pouca variação de viscosidade, eu vou estar ganhando tempo de injeção, eu vou estar injetando mais rápido. Né? Só que o que vai determinar qual é a velocidade que a gente vai utilizar nessa faixa aqui é basicamente a característica, a qualidade da peça que a gente está obtendo. Né? Se a gente injetar nessa região aqui, a gente vai ter uma peça, um determinado nível de pressão na cavidade, né? Um determinado nível de pressão real de injeção que vai ser gerado. Se a gente injetar aqui, a gente vai ter necessariamente um nível de pressão um pouquinho mais alto, pressão real um pouquinho mais alto. Tá? Esses níveis de pressão são adequados para o molde que você está utilizando? O molde que você está utilizando suporta esses níveis de pressão mais elevados? Então, moldes complexos que possuem elementos móveis como gavetas, machos, que se movimentam durante a abertura desse molde em sentidos perpendiculares ou oblíquos à abertura do molde. Se o molde é um molde complexo, pode ser que não seja interessante trabalhar com as pressões mais elevadas que exigem as velocidades mais altas. Tá? Então, é interessante trabalhar com as velocidades ainda nesse patamar de estabilidade da viscosidade, mas dos patamares mais baixos. Tá? Então, o primeiro fator é o molde. O molde suporta pressões elevadas para que você trabalhe aqui, nesse nível de velocidade, nas velocidades mais altas. Note, você está dividindo pelo tempo de injeção. Então, quanto maior o tempo de injeção, menor a taxa de cisalhamento. Tá? Quanto maior o tempo de injeção, menor a taxa de cisalhamento. Portanto, quanto mais rápido você injetar, mais aqui você vai estar trabalhando. Tá? Mais aqui você vai estar trabalhando. Porque a taxa de cisalhamento vai ser menor, o tempo de injeção vai trazer isso para cá, tá? Então, o que acontece é o seguinte, o primeiro limitante é o seu molde. Se o seu molde tem dificuldade de ser preenchido, ou tem limitações de quanta pressão ele aguenta, você vai ter que trabalhar com velocidades mais baixas. Lembrando, depois dessa inclinação da curva aqui, mas nessa faixa de velocidades.
tá? Agora, se você tem um molde que é robusto, é legal, ele aguenta a pressão de injeção, mas você tem um material que não é muito estável termicamente, ele não suporta muito cisalhamento, se você injetar ele muito rápido, ele pode superaquecer, principalmente em regiões de ponto de injeção, ele pode dar algumas marcas de fluxo, ele pode gerar alguns gases, quando é injetado muito rápido. Tem muitos materiais que simplesmente não aceitam velocidades de injeção muito altas, porque devido à taxa de cisalhamento aumentar com a velocidade de injeção, o que acontece é que você vai ter uma leve degradação desse material, ele vai começar a gerar gases de degradação que podem aparecer na forma de manchas superficiais, bolhas na sua peça, ou mesmo, devido à configuração desse material, pode ser que ele gere marcas de fluxo na superfície da sua peça em altas velocidades. Então, um segundo fator limitante para altas velocidades é o material. E da mesma forma que o material pode ser limitante para altas velocidades, ele pode ser limitante para baixas velocidades. Tá? Em baixas velocidades, um material ele pode começar a apresentar uma solidificação prematura, então ele pode começar a perder muita temperatura para o molde, começar a ter trocar calor demais com o molde, e com isso ele vai ficando mais sólido, e aí aparecem problemas estéticos na peça também, de marcas superficiais, o material que ele começa a não ter uma cópia da superfície do molde adequada, e aí você precisa ter então um trabalho com velocidades mais elevadas. E aí você vai começar a encontrar dentro dessa faixa ampla limites adequados em função do material. Eu não posso trabalhar muito rápido porque ele começa a me dar manchas, eu não consigo trabalhar muito devagar porque ele começa a solidificar e não copia a superfície do meu molde. Então você vai ter uma faixa intermediária de velocidades aqui que você pode trabalhar, e você consegue inclusive estabelecer limites que vão ser inclusive o que a gente chama de janela de processo. É a velocidade mínima que você pode trabalhar e que ainda te produz uma peça com qualidade, e a velocidade máxima que ainda te produz uma peça de qualidade, tá? Então, ao fazer essa análise, estabelecer qual que é a velocidade mínima que você pode trabalhar, que ainda te gera peças com qualidade, a velocidade máxima que você pode trabalhar, que ainda te gera peças com qualidade. Lembrando que você pode ter a limitação do molde, do material, de desenho da sua peça, peças muito complexas, que têm variações, muitas variações de espessura, também podem levar a limitações para velocidades mais altas. Né? A geometria do seu molde, pontos de injeção muito restritos, saídas de gases, né? Se o seu molde tem saídas de gases suficientes, elas estão bem dimensionadas, isso pode permitir velocidades mais altas. Se você tem saídas de gases mais restritas, se é uma peça mais complexa, de grande volume, que tem que expulsar muito gás de dentro da cavidade, muito ar de dentro da sua cavidade, velocidades mais altas podem trazer algum tipo de dificuldade também. Mas basicamente, o que você pode fazer é traçar essa curva, estabelecer quais que são as velocidades mínima e máxima que ainda permitem uma peça de qualidade e trabalhar nesse intervalo. É dessa forma que a gente busca estabelecer a velocidade de injeção ótima para o seu processo. Tá certo? Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo, um conteúdo muito interessante. Eu fico muito curioso para saber o que você achou dessa aula, como ela te ajudou no seu dia a dia. Então deixa um comentário aqui embaixo, me manda uma mensagem, me manda um e-mail para que eu possa entender como o meu conteúdo está te ajudando no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse, para que a gente possa criar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia, tá certo? Lembra de curtir esse vídeo e compartilhar com a maior quantidade possível de pessoas que possam se interessar por esse tema. E se você quiser ter mais conteúdo de qualidade, conteúdo técnico para continuar aprendendo, faz que nem esse pessoal que está listado aqui do lado e seja membro aqui do canal para ter acesso a cada vez mais conteúdo exclusivo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!